inicialmente, hoje a gente vai falar sobre tipo de ressoador, que é chamado também de cavidade, né? Cavidades eletromagnéticas. Então, nesse caso, são feitas estruturas em guias de onda, né? Aqui tem um exemplo, tá? Um pedaço de guia de onda tem uma flange, né? E essa flange é acoplada ao lado de cá, né? Tem um outro guia de onda que vem, a potência vem em direção a essa cavidade, digamos assim, e tem uma abertura. Idealmente você fecharia com condutor esse sistema, mas para você poder permitir a entrada de onda eletromagnética na cavidade, você tem uma íris, né? E o grau de acoplamento da potência que flui para a cavidade é controlado por um parafuso, por exemplo. Isso é uma forma de acoplamento. Você ajusta esse parafuso e você consegue casar, né, a potência que entra à cavidade, né? Você pode ajustar isso para poder permitir isso. Então, na frequência de ressonância, toda a potência que flui no guia de onda de entrada, que não aparece aqui, vai ser dissipada nas paredes da cavidade e você tem transferência máxima de potência, né? E isso também se comporta como um ressoador, certo? Então, vamos admitir que nós tenhamos essa situação, a gente quer saber, bom, qual seria, pelo modelamento que a gente fez agora, se eu souber o fator de qualidade, né, e a frequência de ressonância, eu sei as características, eu sei a resposta em frequência da cavidade, né? O fator de qualidade me permite obter o parâmetro de amortecimento, a constante de amortecimento, certo? Ou seja, o fator de qualidade é ômega zero sobre gama, né? A frequência de ressonância a gente pode determinar usando nossa teoria, e o fator de qualidade a gente pode calcular usando considerações de energia, né? Levando em conta as propriedades materiais. Então, com isso, eu tenho completamente especificado a constante de amortecimento e eu tenho a resposta normalizada da cavidade, ou seja, a função lorentziana, que governa a potência dissipada na cavidade, né? Aquela função lá normalizada, né? 1 sobre 1 mais ômega menos ômega zero sobre gama meio ao quadrado. Então, eu tendo essa função, eu tenho gama meio, tenho a frequência de ressonância e tenho a resposta de frequência da cavidade, certo? Então, determinar o quê? Frequência de ressonância, fator de qualidade. Cavidades são feitas de várias formas, esse é um exemplo. Existem cavidades cilíndricas, né, que você tem também aqui uma parede condutora, uma outra do outro lado. Você tem um acoplamento aqui ou via uma anteninha aqui dentro, certo? Você pode acoplar a potência. Mas a gente, como está estudando guia retangular, a gente vai essencialmente analisar a cavidade retangular, certo? Então, vamos admitir que nós tenhamos uma cavidade, né? Vou fazer assim. De dimensões A, B e D. Inicialmente, vamos admitir que essa cavidade é perfeita, as paredes são perfeitos condutores, certo? Então, você tem aqui uma dimensão na direção X é A, na direção Y é B, e aí a gente fecha, fecha um guia de onda dos dois lados com 2 condutores, né? Então, esse é um guia fechado, certo? Ele quer saber sobre que condições dá uma solução aqui dentro, certo? O que ele vai fazer? Ele vai usar os modos, vai admitir que modo de propagação para os dois lados e vai impor que esses modos satisfaçam as condições de contorno, né? Por exemplo, se você tiver o modus TE, né, o campo que se propaga no sentido mais E, ele tem dependência ET
o campo transversal exponencial de menos j beta z, né? O que se propaga no sentido menos e teria uma solução do tipo ET exponencial de j beta z. Solução geral, né? Então, a gente vai admitir que a solução para o modo TE aqui dentro é uma combinação dessas duas, ou seja, o campo total vai ser uma amplitude A, né? Mais uma segunda amplitude B, ET. Essa forma geral é conhecida, é função de x e y, né, no guia de onda, função seno ou cosseno, dependendo. Função seno geral, no caso, né, j beta z. E a gente vai impor, certo, que esse campo, observe que o modo TE, o campo é inteiramente transversal, está aí no plano z constante, né? Vou mostrar aqui um vetor E, que estaria aqui nessa parede, se existisse um campo tangencial, estaria dessa forma, certo? Se tivesse um campo aqui, ele estaria contínuo no plano aqui, certo? Mas só que isso aqui, sendo condutor, o campo tangencial tem que ser zero, né? Então, ele tem que impor que em z igual a zero, z igual a d, o campo tangencial seja nulo, né? E como esse campo é inteiramente tangencial, certo? Eu tenho que impor que em z igual a zero, z igual a d, né? Z igual a zero, por exemplo, né? A mais B vezes ET igual a zero, né? Certo? Porque o campo total vai ser ET em evidência, né? A forma de fator exponencial dá 1, então dá A mais B, ou seja, B igual a menos A. E o campo fica da forma agora, se eu fizer B igual a menos A, vai ficar 1A, né? Uma constante. Daí diferença de exponenciais, né? Isso aqui é 2J seno, né? Fica então o campo, é uma onda estacionária dentro da cavidade, né? E a segunda condição do contorno é que o campo em Z igual a D seja nulo também, certo? Porque o campo é inteiramente tangencial ao condutor, então a única possibilidade é que eu zere a função seno, né? Então, para E ser zero, tem que zerar a função seno, para isso, beta D tem que ser um múltiplo de π, certo? A gente já usou a letra M para designar um inteiro associado à dimensão x, usou N para a direção y, agora vou usar a terceira letra, chamada de L, né? Então, múltiplo inteiro de π. L não nulo, é claro, certo? L igual a 1, 2, etc. Números negativos só reproduzem a função, e aí você tem a solução final, certo? Você beta, né, é indexado por um inteiro, L, e é dado por Lπ sobre D, a constante de fase, né, do modo, certo? Com isso, o número de onda né, que obedece à relação, né? Número de onda ao quadrado, certo? Digamos que a cavidade seja vazia, né? Que é o número de onda no meio, digamos que seja vácuo, né? Igual a K sub C ao quadrado mais beta 2, né? Esse K sub C é Mπ sobre A ao quadrado, né? Mais Nπ sobre B ao quadrado. E aparece agora o beta também, só tem valores discretos, não é qualquer valor que é possível ter uma solução dentro da cavidade. Então vai aparecer mais Lπ sobre D ao quadrado. Então você tem aí o número de ondas se fosse uma cavidade vazia, então você tem K0 2πf é zero, né? Chamar de F0 sobre C, mais precisamente
Essa frequência, esse número de onda também depende de 3 índices, né? Km, NL, e aqui essa frequência de ressonância depende do módulo, tá certo? E com isso eu tenho as frequências possíveis de ressonância dentro de uma cavidade, né? Existem várias frequências de ressonância. Se eu jogar isso na expressão, você vai ter... isso aqui, se fosse no vácuo, se fosse o meio de encefalação eta, né? Então seria a frequência de ressonância, vai aparecer um fatorzinho, né, de preenchimento, C sobre 2 de encefalação, né? Estou botando eta para diferenciar do N, tá certo? Daí você tem raiz, né? M sobre A ao quadrado, mais N sobre B ao quadrado, mais L sobre D, agora, ao quadrado. Então, só existe um conjunto discreto de possibilidades, né, em que você vai ter a possibilidade de entrar energia de tamanho dentro da cavidade. Suponha que você tem um guia de onda, né, acoplado à cavidade por uma flange, né, você parafusa lá, tá certo? E aqui tem um buraquinho, como eu falei, uma íris, né, e você controla a possibilidade de reirradiação da onda que vem para cá, para dentro, usando a saída, né? Quando você entra na frequência de ressonância, essa cavidade aceita toda a potencialidade que entra. Quando isso não acontece, ela rejeita tudo, certo? Então, se você olhar o coeficiente de reflexão, você ia ver o coeficiente 1, né? Daí você tem a ressonância, tá certo? Ressonância, como funciona a frequência, né? Ressonância. Ou seja, a cavidade rejeita a maior parte. Quando chega na frequência de ressonância, numa largura, que é a constante de amortecimento em torno da ressonância, ela absorve tudo, certo? Toda a potência, né? Para onde vai essa potência? Bom, vai ser dissipada nas paredes da cavidade, certo? Coisas interessantes acontecem, a gente vai discutir ainda no final desse capítulo sobre isso, certo? Bom, a gente pode então agora calcular. Observe que para calcular o parâmetro fundamental, que é o fator de qualidade, a partir do qual eu vejo qual é a qualidade, ou seja, a largura dessa linha da ressonância, eu preciso saber como é que são os campos. Porque eu preciso calcular a energia armazenada, preciso calcular a potência dissipada, e para isso eu preciso saber o campo da cavidade. O campo da cavidade é simples, tá certo? Essa superposição que eu já falei agora no começo da aula, né? Você tem agora o campo da forma... vou botar aqui algumas expressões que a gente já discutiu lá no capítulo 10, né? Isso é modo TE, né? TE, MNL dentro da cavidade. Você tem o fator de amplitude aqui na frente, tem um número lá. Aparece um K. Isso aí é a forma geral das equações que tem. Só vou colocar aqui para a gente lembrar mais ou menos, não precisa lembrar muitos detalhes, mas algumas características importantes que dá para perceber por quê. Aqui aparece um NP sobre B, né? E aparece a função VU, né, que a gente discutiu no capítulo 10. VU de MN AX menos MP sobre A. Vou só comentar rapidamente para ver o que faz sentido aqui nessas expressões, tá certo? O V de MN, a Y, né? Botar só uma expressão, o resto a gente vai mostrar só as expressões em si. Daí aparece o seno de beta D, né, que é LP sobre D vezes Z. Né? O que são essas funções? Bom, V é a função VU, né, é a função cosseno-seno, né, indexada nesses parâmetros. É cosseno de MP X sobre A. Né? A primeira, isso aqui é associado à variação com x, isso aqui é associado à variação com y, né? Que seria a outra função seno de quem? De n π y sobre b. Tá? Aqui seria seno de m π x sobre a, e aqui seria cosseno de n π y sobre b. Né? Certo? Vamos ver se faz sentido essa expressão, né? Em x igual a zero, o campo só tem componente, isso aqui dá 1, né? Em x igual a zero, aqui está o guia de onda visto de frente, tá certo? Só lembrando, né? Em x igual a zero, a componente x, que é essa aqui, existe, certo? Mas a outra, a componente y, é nula, tá certo?
Está errado aqui alguma coisa. X igual a zero. Dá seno, dá zero. Ou seja, essa componente tangencial à parede dá zero. Certo? Né? E se você for ver em qualquer parede, vai dar zero a componente tangencial. Se, por exemplo, em y igual a zero, né? A componente x que é tangencial à parede, que é essa aqui, vai dar zero. Em x igual a zero, certo? Em y igual a zero, né? Dá isso aqui. Né? E só tem uma componente agora y. Né? Porque se aqui dá 1, vai ter uma componente y. O campo é normal, tá certo? Aqui também o campo é normal, aqui também é normal. Ou seja, nunca tem componente tangencial. Então aí está a essência do campo, né? O campo magnético tem também lá a sua expressão, só para a gente manter similaridade, né? Com essa notação de usar U para seno e V para cosseno, isso aqui, certo? É a função U, né? Associada ao índice L. Então, por exemplo, essa combinação de termos aqui me dá, né? Quando eu combino os três, vai ficar, por exemplo, este com este, vai dar V, U de M, N, L, certo? Então, fica estudando cosseno, seno, cosseno. Cosseno de M πx sobre A vezes seno de N πy sobre B vezes seno de L πz sobre D. Certo? E aqui também, aqui vai dar U, V, U de M, N, L. Então, a gente escreve de forma compacta essas expressões para poder não ficar gastando muito espaço, né? Então, você teria essas expressões aí, certo? Para os campos. Poxa vida, não está. Deixa eu fazer isso. Então, aí você tem isso aí, tá certo? E a gente também vai chamar isso aqui de uma constante, né? E vai combinar. Então, você tem essas expressões. O campo H, se a gente for olhar o campo H, tá certo? A forma geral da solução que a gente obteve lá no capítulo 10. Né? O campo H tem uma componente transversal e uma longitudinal. Aqui tem um erro já, que eu estou vendo, né? Está faltando um vetor aqui, tá certo? O versor, né? Vou corrigir isso aqui. Está faltando aqui... Só um minutinho. Aqui falta vezes, né, AZ, né? Aqui também, tá certo? Né? Então, essa é a forma do campo total H, se você tem onda que vai incidente com uma refletida, né? A forma de você, aqui volta, muda o sinal aqui para poder dar o vetor de point no sentido correto, certo? E HZ fica mantido, né? Observe que o E não mudou de sinal, o ET é o mesmo, na volta, tá certo? Então, esse aqui tem que mudar para poder mudar o vetor de point. Bom, se a gente combinar isso, você vai ter, então, essas combinações, tá certo? Mais uma vez aqui falta um AZ, né? Vezes AZ. E aí fica o campo H, né? Deixa eu ver se agora está correto, né? Com as funções, tá certo? E as definições estão aí. E a gente ainda pode, simplificar um pouco mais, chamar isso aqui, certo? Esse fator aqui, uma amplitude, né? MNL. Certo? Porque dimensionalmente, isso aqui tem dimensão de campo, né? Isso aqui tem dimensão do número de onda, que cancela com isso, a dimensão disso da campo. E com isso a gente fica com a forma final aí do campo E, né? E do campo H com as funções, tá certo? A gente tem mais ou menos aí um gráfico de um modo, por exemplo, né? 102, a amplitude em função das coordenadas x e z, né? 102, índice zero quer dizer que a amplitude não depende de y, né? Então, meia senoide na direção x, né? E duas meias senoides na direção z, por causa do índice 2 aqui, né? E nenhuma variação em y, tá certo? Que não está mostrado aqui, né? Não varia com y, certo? Bom, da mesma forma, a gente pode calcular os modos TM numa cavidade, né?
impondo novamente, né? Colocando as soluções gerais, né? Dos modos TM, campo E, né? O E agora no modo TM tem uma componente longitudinal, é Z, né? Aparece aqui. E daí, novamente, a gente impõe que o campo tangencial seja nulo e a gente obtém, mais uma vez, uma condição de ressonância, né? E o campo é transversal magnético, certo? A gente fica com a solução final para os campos, certo? Bom, fica mais ou menos algo assim, né? Isso aí a gente pode passar direto, porque é só para... Sabendo agora a nossa anotação, né? V, U, tá certo? U, V e assim por diante, né? Certo? Bom, então com isso a gente pode calcular o fator de qualidade, certo? Por que eu quero fator de qualidade? Porque eu quero saber a resposta de frequência da cavidade. A gente resolve o problema exato admitindo que não tem perdas, daí depois a gente vai primeiro calcular o fator de qualidade, vai admitir que tem perdas, mas vai usar a solução exata. E com essa solução exata vai calcular perdas materiais, se tiver material dentro da cavidade, e condutoras, que é nas paredes condutoras. Tá? Vamos admitir no caso aí, por exemplo, né, uma cavidade sem preenchimento, né? Então a gente pode calcular a energia. Né? A energia, se você fala do módulo TE, né, só lembrando, certo? O fator de qualidade é a frequência de ressonância que eu acabei de calcular. A gente calculou as frequências FMNL, né? Depende dos parâmetros geométricos da cavidade, tá certo? Então é ômega zero, energia armazenada na ressonância sobre a potência dissipada na cavidade, né? Chamado de P, acho de PC, né? Como é que eu chamei aqui, só para... chamar de PL, tá certo? Bom, isso aqui eu tenho, essa frequência de ressonância eu tenho para um dado modo, né? Falta energia. Bom, na ressonância, o que nós sabemos mais? Energia média elétrica armazenada é igual a energia magnética média armazenada, e a energia total é 2 vezes uma delas, né? Então, basta calcular a energia elétrica. E como é que é a energia elétrica, né? Energia elétrica, nós sabemos, temos uma expressão. Energia elétrica é 1/4, né? Digamos que a cavidade seja vazia, tá certo? Então, vamos botar um epsilon zero, integral de volume, né? Módulo de E ao quadrado, né? MNL, no caso. Certo? Observe, vamos olhar agora para a expressão e ver mais ou menos o que vai acontecer, e a gente vê que, sabendo essas propriedades de ortogonalidade dos módulos, fica fácil calcular essas coisas de forma bem rápida, certo? Vamos falar do modo TE, né? A expressão está aqui, tá certo? Então, módulo ao quadrado, isso aqui são ortogonais, né? A x e a y, tá certo? Vai ter uma amplitude, né? Isso aqui nós sabemos o que é, a gente acabou de falar, né? Só lembrando, Kc de mn, o Kc é conhecido, né? Kc mn ao quadrado, mπ sobre a ao quadrado, né? Mais nπ sobre b ao quadrado. Certo? Daí você tem aqui, ó, módulo desse vetor, módulo disso ao quadrado, ou isso aqui sendo real, né? Isso ao quadrado mais isso ao quadrado, que são vetores ortogonais. Então você vai ter essencialmente integral de VUU ao quadrado, certo? É isso que a gente quer calcular no fundo, né? Nessas integrais aí. No fundo a gente tem integral do tipo dx, dy, dz, de VUU MNL ao quadrado, né? Isso aqui é o quê? Cosseno ao quadrado. Isso aqui é seno ao quadrado
Isso aqui é seno ao quadrado. Todas essas integrais vão dar a metade do comprimento, certo? Que são funções que têm nós nas extremidades, né? São funções assim, funções ortogonais, certo? E ela tem aquela propriedade, né? Integral do seno ao quadrado dá a metade do comprimento. Integral do cosseno ao quadrado dá a metade do comprimento. A menos que o índice seja zero, certo? Então, mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, se, por exemplo, todos os índices forem não nulos, isso aqui vai dar, né? Só essa integral aqui vai dar, de forma direta, A, B, D sobre 8, certo? Né? Se a função for constante, por exemplo, o índice zero é a função constante, então vai dar, um dos três vai dar inteiro, vai dar ABD sobre 2, sobre 4, aliás. Né? Ou quando isso aqui, uma das funções tem índice zero, vai dar ABD sobre 4. Quando todas têm índice não nulo, vai dar ABD sobre 8. Certo? Então, esse cálculo fica razoavelmente simples, tá certo? Tá? Quando a gente for calcular aqui, essas integrais, né? Então, aqui está mais ou menos mostrando, né? Integral do quadrado disso, tá certo? Então, aqui tem, ó, por exemplo, aqui um resultado, né? Essa primeira, VUU, né? Vai dar ABD sobre 8 ou ABD sobre 4, né? Como as funções UU, tá certo? Sempre os índices são não nulos, né? Índice nulo dá zero, tá certo? São funções seno. A função V, que é a cosseno, ela pode ser constante se o índice for zero, né? Então, se o índice associado a ela, que é o primeiro, for nulo, o resultado dá 2 vezes maior. Então, vai dar 1 mais essa funçãozinha aqui, ó, delta de M vezes N e 0. Né? Ou seja, se o produto for... na verdade, isso aqui era mais ainda... delta de N 0, né? Mas tudo bem, não tem nenhum problema. Não. Se o N for 0, certo? Isso aqui dá 1, índices são iguais, né? Se N for diferente de 0, dá 0. Ou dá sobre 8, dá sobre 4. Então vão aparecer essas deltas em vários lugares por causa dessa peculiaridade, né? E aí você tem resultar a energia armazenada dada por essa expressão, ou seja, um volume, amplitude quadrada, né? E aparece o epsilon zero lá da fórmula, e esse fator aqui que vale 1 ou 2, né? Dependendo, certo? Bom, daí você tem o denominador, o numerador do fator de qualidade, né? Lembrando aqui, Q é ômega zero energia sobre potência. Né? Bom, agora falta só o denominador, né? Denominador que basta usar a formulação que a gente desenvolveu antes, né? Então, lembrando, usando o conceito de resistência de folha, né, a potência dissipada numa parede condutora é a resistência de folha, módulo quadrático do campo H tangencial, né, no elemento de área de sigma, vai dar isso aqui. O campo tangencial você obtém da solução exata que nós temos, e você faz isso nas 6 paredes. Então, você tem aqui, né, 6 paredes para calcular, tá certo? E aí a gente não precisa calcular em todas, né? Se eu calcular, por exemplo, nesta parede aqui, o resultado vai ser o mesmo nessa outra parede, certo? Se eu virar o guia de cabeça para baixo, não vai mudar nada, né? Se eu rodar o guia, certo? Então, isso aqui é igual a isso, a potência, né? Então, eu calculo nessa de trás e nessa de cima e multiplico por 2, certo? Por exemplo, se eu quiser calcular em Z igual a 0, o campo tangencial, né? Em Z igual a 0, basta eu fazer Z igual a 0 na expressão e calcular o campo, as componentes x e y do campo, e tem um H tangencial. Tá? Então, você tem aí a potência, então, por simetria, né? É um meio, tá certo? Mais 2 vezes as paredes, esses 2 cancela, fica o H tangencial em cada uma das superfícies. Esse H, nós temos a expressão para ele, né? Por exemplo, certo? E mais uma vez teremos integrais de funções que são ortogonais, tá certo? Então esse detalhe vai pular para não ser muito detalhista aqui. Tá? Aqui são as expressões, módulo ao quadrado vai ser isso ao quadrado mais isso ao quadrado, certo? Aparecem novamente as funções V e U. Tá? E aí nós temos a expressão que começa a ficar grande. Aqui está a potência dissipada, tá certo?
E aí, a resistência de folha depende da profundidade de penetração, né? Lembrando, RS é 1 sobre sigma delta S, né? Para essa condutividade, para essa profundidade de penetração, que por sua vez, né, é 1 sobre raiz de πf μ0 sigma 0. A frequência, qual a frequência? A frequência que existe lá dentro da cavidade, frequência de ressonância vazia, né? μ0 sigma 0. Permeabilidade do condutor assumida μ0. Daí você tem o fator de qualidade, certo? Então, por modos TE, né, nós obtemos uma expressão razoavelmente grande, né, que é essa pequena expressão aqui, tá certo? Tem essa expressão aqui e tem várias coisas, né? Depois de você mexer um pouquinho, você pode expressar, aliás, em termos de parâmetros geométricos inteiramente, tá certo? Deixa eu ver se eu consegui fazer isso aqui. Pronto, acho que está aqui mais ou menos. Observe que tudo isso aqui é dimensão, né? Geométrica, tá certo? Índices, dimensão geométrica, né? E o que aparece aqui especificamente é condutividade, né? Quanto maior a condutividade, maior o fator de qualidade. Quanto melhor o condutor, melhor o fator de qualidade, porque as perdas são menores, né? Profundidade de penetração, né? E aparecem vários parâmetros aqui, que a gente pode calcular isso aqui, como depende da frequência, etc. Certo? Para assumir uma equação aqui. Eu acho que eu deletei sem querer. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. 217. Fui botar de volta e deletei sem querer. Bom, faltou essa expressar dessa forma, né? Deixa eu ver se aqui aumenta. Pronto. Fator de qualidade expresso inteiramente em termos de parâmetros geométricos, tá? Você pode fazer uma análise aqui, né? E perceber que isso é de fato adimensional. Isso é comprimento, né? Certo? Comprimento ao quadrado, comprimento ao cubo, né? Sobre comprimento ao quadrado, certo? Vezes comprimento, né? Então isso aqui vai dar, deixa eu ver, comprimento ao cubo sobre comprimento ao quadrado, dá comprimento ao quadrado, com isso dá comprimento ao cubo, né? Então o denominador é comprimento ao cubo e o numerador também, tá certo? Isso aqui é número, né? Isso aqui é quadrado, isso aqui comprimento sobre comprimento ao quadrado dá dimensional, então dá o numeral dimensional, fator de qualidade, né? Bom, a gente pode fazer o cálculo semelhante, né, e calcular também para modos TM, né? Modos TM, mesma coisa, mesmo procedimento, certo? Então, você tem o fator de qualidade para os modos TM, né? Bom, a gente pode ver de que forma o fator de qualidade varia com algumas coisas. Suponha que você queira saber, certo? Como o fator de qualidade depende da frequência, né? Para um dado modo, certo? Mas observe que se eu variar a frequência, né, eu tenho que redimensionar a cavidade, o tamanho dela, para ela poder ressoar, certo? Então o que a gente faz é manter as dimensões proporcionais entre si, ou seja, variar continuamente as dimensões, de forma que eu varie a frequência de ressonância, certo? E ver de que forma o meu fator de qualidade vai ser afetado. Então, se eu pego uma cavidade, eu tenho dimensão, por exemplo, 1 centímetro por 1 centímetro por 2, né? Daí eu quero variar a frequência de ressonância, o que eu faço é variar continuamente as dimensões para ficar ressoando nessa frequência nova. Daí eu determino qual é a dependência do fator de qualidade. Então, por exemplo, se você tem aí uma cavidade, né, originalmente, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: pega uma cavidade, tamanho original,
lateral dimensão x a 0, altura b0 e profundidade d0, né? E ela vai ter uma frequência de ressonância, né? Chama de F0, né? Do AC sobre 2. Aí você vai ter aqueles fatores, né? M sobre A0 ao quadrado mais N sobre B0 ao quadrado mais L, né? Sobre D0 ao quadrado, né? Raiz. O que eu vou fazer é variar continuamente, né, as dimensões. Vamos fazer com que A seja linearmente relacionado a 0, mais ou menos, por um parâmetro, certo? Vou botar aqui no denominador, né? A0 é S vezes A, né? B igual a B0 sobre S. Então, vou variar continuamente a variável S, daí eu continuamente vario o tamanho da gravidade, daí a frequência vai variar continuamente. E C é igual a C0 sobre S. Se eu faço isso, né, então a frequência de ressonância... Aliás, desculpa, é D, né? D igual a D0 sobre S, certo? Então a frequência de ressonância vai variar, né? Vai para uma frequência F, C sobre 2, você vai ter M sobre A, mas M sobre A é M sobre A0, né? Vezes S, tá certo? Quadrado, né? Mais N sobre B0 vezes S, ao quadrado, mais LS sobre D0 ao quadrado, raiz, né? Desculpa, isso aqui dá quadrado, raiz só do resto aqui. Raiz disso aqui, certo? Né? Ou seja, se eu boto o S em evidência aqui, F é igual ao quê? S vezes F0, né? Então, continuamente com a variável S, eu vario a frequência de ressonância e eu consigo fazer isso como? Variando continuamente as dimensões. Como é que o fator de qualidade variaria nesse caso, né? Ora, se a gente jogar... a gente observa, por exemplo, que a profundidade de penetração, né, que é proporcional à raiz de F, né, certo? Ela vai ser, então... aliás, a proporcional à raiz de F, não, proporcional a 1 sobre a raiz de F, né? Então, a profundidade de penetração vai ser o valor original, né, que ela teria na frequência F0 para igual a 1, sobre o quê? A raiz de S, né? Então, a profundidade de penetração varia com 1 sobre a raiz de S, tá certo? Então, se a gente olhar lá a expressão para o modo TE, tá certo? Você tem 3 dimensões, né? Você tem... Está aqui. Se você olhar aqui, eu posso olhar para essa aqui também, então, certo? Essa aqui permite fazer isso. É mais fácil de ver esse fator de quadrado do que o outro, né? Ó, você tem 3 dimensões, certo? Isso aqui vai com 1 sobre S3, né? Certo? Isso aqui vai 1 sobre R de S, isso aqui vai com S2, né? É isso? Então, S2 sobre R de S. Então, o fator de qualidade... Estou apertando um negócio aqui. Vai variar com raiz de S sobre S, né? Certo? Que é 1 sobre raiz de S, certo? Então, o fator de qualidade, quando eu faço isso, ele varia de que forma, né? Que vai ser o fator de qualidade original sobre raiz de S, ou, se você quiser, Q0 sobre raiz de F sobre F0, né? Então, se você pega uma cavidade, você quer comparar várias cavidades diferentes que ressoem numa frequência F0, né, com o mesmo modo, tá certo? Estou falando de um modo só, não está mudando o modo não para fazer uma frequência nova, o mesmo modo, né? Então, nós temos aí que o fator de qualidade deve cair com a raiz da frequência, certo? Teria algo desse tipo aqui, né? Uma dependência do tipo... uma redução do fator de qualidade. Então, você, bom, eu quero, no modo que está ressoando 102, por exemplo, eu quero que a frequência seja maior, certo?
aumentar a frequência de ressonância. Bom, eu tenho que reduzir proporcional às dimensões, mas aí eu perco o fator de qualidade, cai, certo? Isso é uma coisa interessante de se observar, né? Bom, é claro que na prática você não faz isso, você não fica pegando a cavidade e mudando o tamanho dela continuamente. Mas é possível mudar uma dimensão continuamente, isso é possível, certo? A gente pode... Existem essas cavidades em que você tem um êmbolo, né? Então, aqui está fechada, está acoplado a um guia de onda. Veja, geralmente você tem um guia de onda, né? Uma flange, e aí você acopla uma cavidade, certo? Parafusa isso aqui. Tem duas flanges, você parafusa e junta um guia aberto com outro guia que vem de algum lugar, do gerador. Essa cavidade está fechada. Só que com essa cavidade aqui eu faço uma cavidade com êmbolo, certo? É claro que os contatos não vão ser perfeitos, né? Você quando encosta, você bota aqui uma parede, né? Variável aqui dentro, certo? Mais ou menos assim. Fazer assim mesmo. E aqui você tem algo assim, né? E você empurra para dentro e para fora essa parede. Então, o guia está lá do outro lado, aqui tem a flange, né? Aqui está uma íris de acoplamento, então a potência vem daqui e você varia a dimensão longitudinal continuamente, daí você varia a frequência de ressonância continuamente. Isso é uma possibilidade de você fazer isso. Uma cavidade de frequência de ressonância variável, né? Em ótica, você tem dois espelhos, certo? Basta você reposicionar a distância entre os espelhos que você varia a frequência de ressonância. Certo? Você pode fazer isso aqui e ficar modulando, por exemplo. Né? Pode fazer um bocado de coisa, certo? Bom, vou falar no caso da nossa cavidade mais simples, né? Bom, então nesse caso aqui, vou fazer esse exemplozinho aqui. Se você tem aí uma cavidade com a dimensão longitudinal variável, né? E vamos assumir um caso mais simples agora para a gente poder calcular uma cavidade que ela lembre-se que as cavidades em geral são fabricadas, né, com B igual a sobre 2, porque elas suportam um modo fundamental, T é 0, né, os guias de onda, certo? E a frequência de corte é C sobre 2A. E esses tipos de guia de onda, certo, são fabricados tipicamente, né, tem uma faixa de frequência que só suportam um modo, que vai de FC até uma oitava acima, né? Então, em uma oitava, só tem um modo fundamental se propagando nesses guias, certo? Passou dessa oitava, entra o próximo modo do guia de onda, o TM, né? 1, aliás, o T é 01, certo? Bom, então vamos pensar numa cavidade do tipo TE antes de falar dessa frequência, deixa eu só botar aqui a nossa cavidade variável para esse exemplo, tá certo? Esse exemplozinho aqui. A frequência de ressonância no modo MNL, né? Antes de falar do modo TE 10 alguma coisa, é C sobre 2, né? Raiz de M sobre A ao quadrado, mais N sobre B ao quadrado, né? Mais L sobre D ao quadrado, né? Se a cavidade tem B igual a sobre 2, né? E vamos dizer que D é um múltiplo de A, certo? É uma variável S vezes A, ou seja, eu vario D, né? Em relação a A, então eu vou fazer assim. Então isso aqui vai ser tudo em função de A, né? Certo? Então aqui vai dar M2 mais 4N2. E aqui vai ficar L sobre S ao quadrado, né? Aqui vai ficar a frequência de ressonância para esse tipo de cavidade seria C sobre, vamos botar assim, C sobre 2A, né? M2 mais 4N2 mais D, deixa eu ver se eu fiz D igual a SA, mais L sobre S ao quadrado,
certo? Né? Então, isso aqui pode ser também escrito dessa forma. Aí vai ficar assim, raiz de, né, S2, M2 mais 4N2 mais L2. Né? Essa é a frequência de ressonância. E a gente pode ainda reescrever isso, ou seja, dada a frequência, né, chamar isso aqui da frequência de ressonância F, tá certo? Eu posso calcular S, né? Eu acho que está certo isso aqui, tá certo? Tá. Elevando ao quadrado aqui, vai ficar F2, né? C sobre 2A, lembrando, é a frequência de corte do modo T1 zero, tá certo? Então, isso aqui é F2, FC ao quadrado sobre S2. Né? Aqui vai ficar a raiz de S2, M2. Raiz não, já levei ao quadrado, né? S2, M2 mais 4N2 mais L2. E aí eu posso calcular o S, tá certo? Posso calcular o S aqui. Dessa equação é fácil de calcular. Né? Você vai passar para cá, etc. Fica F sobre FC, enfim, isso aqui vai dar, depois de algumas manipulações, S igual a L sobre F sobre a frequência de corte ao quadrado, menos M2 mais 4N2 raiz. Tá? Então, esse é o valor de S. Certo? Dado o modo, né, Mn, tá certo? E o índice L, eu sei o valor de S para sintonizar naquela frequência de ressonância. Certo? Né? Bom, se o modelo T é 1010L, né? Certo? Se eu quiser manter a operação monomodo, lembrando, F vai de 1FC até 2FC, né? Então, observe que S vai ter uma faixa de valores possíveis, certo? Se eu fizer T 1, 0, isso aqui é M igual a 1 e N igual a 0, né? Então, S seria L dividido por F sobre FC ao quadrado menos 1, né? Raiz, certo? Então, o valor de F igual a 1... Não está certo aqui, não. C sobre 2A. Oi? Tem uma coisa errada aqui, rapaz. Maior que L. Ah, não, tá certo. É claro que vai dar um número infinito, né? Se F igual a FC, tá certo? Você tem que... SA, né? Tem a cavidade muito grande, tá certo? Bom, mas no limite superior, F igual a 2FC, isso aqui dá 4 menos 1, 3, ou seja, L sobre 3, tá certo? Ou seja, os valores de S estão limitados à região para operação modo L sobre raiz de 3, né? S maior que L sobre raiz de 3, até infinito, certo? Então, se eu pegar S variar continuamente, tal que S seja maior que L sobre raiz de 3, eu tenho operação garantida monomodo, certo? Bom, se a gente jogar isso no fator de qualidade, tá, aí tem umas expressões que a gente precisa corrigir, certo? Tem umas expressões erradas no livro que eu descobri. Eu estou aumentando o D, só para lembrando, D é S vezes A. Então não faz sentido para F menor que FC, não. Eu quero trabalhar na região em que o guia de entrada é monomodo, certo? Vem um guia de entrada que é acoplando com essa cavidade. Ele está entre FC e 2FC, tem um monomodo, certo? Então, para isso acontecer, o meu S tem que ser maior do que L sobre R3. Certo? Se for o T 101, o S tem que ser maior que 1 sobre R3. Se for 102, tem que ser maior que 2 sobre R3. Certo?
E assim por diante. Quanto maior o índice L, mais meia senoide tem na direção longitudinal, né? Por isso que L vai para infinito, se for L muito grande, certo? S vai para infinito, né? Ok? Bom, e daí a gente pode jogar, né, essas... Se a gente olhar, vamos pegar só a expressão do TE102, só rapidinho para ver aqui, tá certo? O que acontece, né, quando a gente faz isso? Tá? Como é que vai fazer o fator de qualidade com essa sintonização aí, com esse S, né? Deixa eu ver onde é que está aqui. Está aqui, esse mais complicado aqui, né? Isso aqui, tá certo? Dá 1, por exemplo, né? N igual a 0, né? 1, 0, né? Isso aqui dá 2, tá certo? Isso aqui dá 0, né? Então, um bocado de coisa aqui vai desaparecer, tá certo? Nessa expressão, né? A gente pode relacionar a frequência com o parâmetro S e, no fundo, vai dar esse resultado aqui, tá certo? Corrigido, que no livro está errado, né? Essas equações amarelas aí estão incorretas lá no livro que vocês têm. Seria bom vocês anotarem aí. Né? 12,238, 12,239. Inclusive o gráfico está errado também, certo? Porque foi calculado por uma fórmula errada. Aquele gráfico que eu vou mostrar aqui agora, certo? Porque a gente quer ver como é que o fator de qualidade varia com a frequência. Nesse caso, uma cavidade que eu possa ajustar qual é o melhor fator de qualidade possível, certo? Para um modo TE102, no caso aí, para esse exemplo aí. Tá? Então, L igual a 2 no caso, certo? E daí a gente parametrizou tudo em função do parâmetro S, né? E S pode ser relacionado à frequência, porque a gente pode... a gente acabou de mostrar, né? Essa é uma função da frequência dos índices, né? Se vocês anotarem aí para poder... Essas duas expressões. Oi? O QTE102, certo? Dá essa fórmula aqui. Inclusive também é maluco aqui, mas está certo, certo. E aqui reescrita em termos do parâmetro S, né? Aqui em termos da frequência, certo? É uma dependência complicada com a frequência, né? E o interessante é que essa expressão tem um máximo, certo? O máximo ocorre num lugar diferente do que eu tinha calculado antes. Eu vou ter que revisar de novo, para ver se também não está errado, acho que está certo, certo. É bom vocês checarem lá para ver depois. Mas acho que está correto. Agora eu dei uma checada. Ainda vou revisar tudo isso de novo com calma quando for antes publicado, certo? Mas tem quase 90% de certeza que está correta essa expressão. Já escreveram aí? Tá. Então, essa expressão aí, como ela depende da frequência, ele não sabe, né? Dá essa função aqui, tá certo? Que ela tem um máximo aqui, ó, bem perto, um pouco acima do corte, né? 1,07 a frequência em relação à frequência de corte, certo? Fator de qualidade 12.000, né, e 200 mais ou menos, certo? 2.230 nessa frequência, certo? Então, se você quer fazer uma cavidade, né, com o melhor fator de qualidade possível, você otimiza, né? Esse é um processo de otimização, daí você sabe o comprimento que você tem que usar, certo? Bom, uma outra característica interessante, né, de cavidades é que você, com uma cavidade eletromagnética, você aumenta o campo elétrico substancialmente em relação à amplitude do campo fora da cavidade. Então, se você tem um guia de onda, certo? Você alimenta uma cavidade, né? Guia de onda, a prática, flange, né? Parafuso, tá certo? Parafusado aqui, você tem a cavidade. Você acopla aqui no meio, tem um buraquinho e aqui tem um parafuso que penetra. Esse parafuso permite entrar mais ou menos energia na ressonância, certo? Tem um ponto ideal que você permite passar toda a energia. Se o campo que circula aqui no guia de onda é G, e a amplitude do campo da cavidade é C, uma característica interessante da cavidade é que o campo aqui é substancialmente maior do que o campo aqui fora. Certo? Isso é usado muito para fazer experimentos, né? Você quer medir efeitos com baixa potência, em que o efeito é não linear, que ele depende da amplitude do campo, certo?
Então, se o seu material sujeito a esse campo estivesse do lado de fora da cavidade, ele tinha um campo EG agindo sobre ele. Quando você bota dentro da cavidade esse material, ele vai ter um campo EC, que é muito maior que EG. Então, o efeito não linear que não aparece aqui, porque depende da intensidade, né, do campo, o efeito não linear depende disso, ele vai aparecer aqui dentro. Então, você com a mesma potência, você pode ver um efeito que não veria tradicionalmente no guia de onda. Certo? Como é que é isso, né? Ora, se você tem, isso é fácil de demonstrar, né? Levando em conta que o fator de qualidade, né, é a frequência de ressonância, energia armazenada sobre a potência dissipada, certo? Observe o seguinte, que quando eu tenho uma onda eletromagnética que vem em direção à cavidade e ela é totalmente acoplada para a cavidade, quer dizer que toda a potência que flui entra aqui na cavidade. Mas ela vai para onde? Tem que ser dissipada, certo? Então, a potência que está aqui de entrada, chamada de P no guia de onda, é totalmente dissipada nas paredes da cavidade. Então, é a potência que aparece aqui no denominador do fator de qualidade. Então, o fator de qualidade é a frequência de ressonância, energia armazenada sobre a potência incidente no guia de onda. Porque na condição de ressonância, toda a potência é transferida, certo? Observe que a potência no guia de onda é proporcional, né, ao campo no guia, onde dá um fator de acoplamento aqui que depende da impedância do módulo, né, módulo do campo no guia ao quadrado, né? Z é 2 sobre 2. Esquecendo aqui o detalhamento de quem é esse CG, certo? Isso aqui também é efetivamente uma potência, que é a potência dentro da cavidade, é a energia armazenada. Depende de quem? Do quadrado do campo na cavidade. Então, isso aqui é um fator de acoplamento, né, que a gente vai chamar de C na cavidade, tá certo? Campo na cavidade ao quadrado, certo? Olha, isso aqui é energia por unidade de tempo, é potência, certo? Isso aqui é potência, né? Então, a dimensão disso é a mesma dimensão disso. Então, na realidade, o fator de qualidade, se eu usar essa expressão, vai ser o quê? Q igual a um fator, um coeficiente de acoplamento CC, que é da cavidade, sobre um fator de acoplamento CG, E na cavidade, ao quadrado, sobre E no guia, ao quadrado, certo? Então, sem fazer nenhuma conta, né, a gente mostra, certo, que eu posso agora vir para cá, certo? Que o campo na cavidade, a amplitude do campo na cavidade sobre o campo no guia, esse aqui ao quadrado, né, vai dar CG, né, sobre CC, esses são números reais, tá? Porque aquele foi número real. Vezes Q, né? E você tem essa relação, certo? SC sobre AG é proporcional à raiz de Q, certo? Quanto maior o fator de qualidade, maior a relação entre o campo da cavidade e o campo do guia. Esses números aqui são números que têm tamanhos parecidos, tá certo? São números da mesma ordem. Um pode ser 3 vezes maior que o outro, talvez. Mas o fator importante é o fator de Q que aparece aqui. A amplitude do campo na cavidade é a raiz de Q vezes maior que a amplitude do campo no guia de onda, certo? Então, por exemplo, se o fator de qualidade é 10.000, né, você tem 100 vezes maior o campo dentro da cavidade, mais ou menos, certo? Figura de mérito, né? Certo? Por exemplo, a gente pode calcular essas coisas, né? Ou seja, basta calcular, por exemplo, o modo TE102, né? Posso calcular a potência que flui no guia de onda, né? Vou mostrar só o roteiro aí, certo? Pode calcular, vai aparecer a impedância de onda, né? A potência que flui no guia de onda, tá certo? Tem a ver com o campo no guia, a impedância de onda do modo e a integral daquelas funções U e V, né? O V é um zero, né? Seno, cosseno, certo? Seno de mπ sobre 1πx sobre A, cosseno da 1, tá certo? Então, é a integral do seno de m de πx sobre A dx ao quadrado, integral de y da A sobre 2,
E essa integral do seno ao quadrado dá A sobre 2, vai dar A2 sobre 4. Então aparece aqui a área ao quadrado, né? A2 sobre 4, certo? E a gente jogando, né? A ZTE depende da relação entre constante de fase e número de onda, por isso que aparece esse número aqui, tá certo? Então, se a gente jogar lá, você tem uma expressão, né, para a potência do guia, tá certo? Observe, né? Impedância de onda do vácuo quadrado, é um número aqui, tá certo? Se eu for calcular a energia armazenada, né? Energia armazenada, é fácil calcular, tá certo? A gente acabou de fazer isso. Dá trabalho, mas não tem nada do outro mundo. Bom, enfim, quando você calcula a razão das duas coisas, vai dar esse parâmetro aqui, esse é o fator de qualidade, né? E você, quando joga lá, você tem essa relação aqui, pronto. Aqui fica mais fácil, né? Câmbio na cavidade sobre câmbio no guia é um fatorzinho aqui. Daí você tem dimensão do guia, profundidade de penetração, que é um número muito pequeno, tá certo? Raiz quadrada, né? Dá isso aí, ok? Esse exemplo aqui é bem interessante. Ó. Uma cavidade com 10 GHz, frequência de ressonância, né? Dimensão lateral de 2 centímetros, né? Ela funcionando no modo TE 10, né? Na cavidade TE 102, usando ouro, né? Você tem a profundidade de penetração 0,8 microns, mais ou menos, e é A sobre 0,8, né? Ou seja, muito pequeno. O fator de qualidade ser meio e pouco, você tem uma amplitude que é 30 vezes, né? Certo? A densidade de potência dentro da cavidade é isso ao quadrado, certo? 1000 vezes, mais ou menos maior, né? Dá 1000 vezes maior, certo? Então, se você tem 1 watt aqui, né, por centímetro quadrado, você tem 1000 watts por centímetro quadrado lá dentro da cavidade, né? E esse é o princípio dos fornos de micro-ondas, né? O que tem lá dentro é uma onda estacionária, tá certo? Geralmente, fornos de micro-ondas eles trabalham nessa frequência, né, de 2,45 GHz, né? Essa potência tipicamente é 700 watts. Então, aquilo é uma cavidade eletromagnética, certo? E geralmente eles funcionam no modo TE322, certo? A dimensão típica são essas relações de dimensões aí, né? O que você tem lá, tá certo? Para poder entender como é que há o aquecimento, você tem que olhar a densidade de potência, ou seja, o quadrado do campo elétrico, né? Que é o vetor de Point, tá certo? Tem uma onda estacionária, e se você olhar, por exemplo, o modo TE322, é desse jeito aí. São esses pontos mais avermelhados, onde está mais intensa a cor, é porque é mais intensa a densidade de potência. Daí você tem um alimento lá dentro, tá certo? Tem lugares de hotspots, que são pontos de alta densidade de potência, e lá, onda estacionária, né? E você tem aqui pontos que a densidade de potência é zero, certo? Se você botar um alimentozinho nessa posição de densidade de potência zero, você não aquece. Daí a pessoa roda, né, para poder passar por vários pontos diferentes de aquecimento e poder aquecer, certo? Então, observe por que esse modo é 322, né? Tem 3 meias senoides aqui, tá certo? E 2, né? E 2 para cá também, certo? Né? A gente pode ver os vários modos de uma cavidade, né, da densidade de potência, nesse filme aqui que eu fiz, tá certo? Deixa eu achar aqui. Então, essa é a simulação dos vários modos disponíveis. A gente tem 3 índices, variando os índices aí de 1 a 5, né, continuamente. E a gente vê os vários pontos quentes, né, hotspots dentro da cavidade.
Muito bem.